Vamos comentar sobre direção defensiva. Direção defensiva é o ato de conduzir um veículo de modo a evitar qualquer tipo de acidente, independente das condições adversas e da ação incorreta dos outros condutores ou pedestres. Direção perfeita ou dirigir com perfeição significa que você deve realizar uma viagem sem acidentes, sem infração de trânsito, sem abusos do veículo, sem atraso de horário e sem faltar com a cortesia devida. Os 10 mandamentos do motorista defensivo. Primeiro, conheça as leis de trânsito. Use sempre o cinto de segurança. Conheça detalhadamente o veículo. Mantenha seu veículo sempre em boas condições de funcionamento. Faça a previsão da possibilidade de acidentes e seja capaz de evitá-lo. Motorista defensivo. Tome decisões corretas, com rapidez, na situação de perigo. Não aceite desafio e provocações. Não dirija cansado sob efeito de álcool ou drogas. Veja e seja visto. Não abuse da autoconfiança. Existe risco? Existem riscos. Definição de riscos. Risco é uma circunstância que pode não se caracterizar em acidente. É uma possibilidade de perigo. Pode ser contornado, sinalizando e evitando. Perigo é uma circunstância de risco iminente, capaz de causar danos e prejuízo, muitas vezes irreparáveis ou fatais. Ocorre quando ignoramos ou menosprezamos as situações de risco. Acidentes é todo acontecimento desagradável, infeliz, inesperado ou não, que causa danos tanto materiais quanto ecológico ou humanos. O acidente é desencadeado por uma sequência de fatos críticos e circunstâncias que, cumulativamente, vão agravando o perigo inerentemente aos cotidianos do trânsito. Causas dos acidentes são fatores humanos. Quais são esses fatores humanos? Estresse, pressa, sono, cansaço, problemas familiares, estado de saúde, efeito de drogas, álcool e outros. E, para ajudar, tem as condições adversas, que é o tempo, luz, via, trânsito, veículo e o próprio passageiro. Então, tudo isso soma em um acidente. Existe acidente evitável? Existe. Todos os acidentes são evitáveis. Todo acidente pode ser evitável por você, motorista, pelos níveis ou pelos 3 níveis de governo, que é a entidade ou o órgão que cuidam do trânsito, escola, centro de informações e outros. Existe um método básico de prevenção de acidente. Preveja o perigo, descubra o que fazer e haja tempo. Condições adversas. Existem vários tipos de condições adversas. Luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista
cargas e passageiros. Olha quantos tem, condições adversas. Condições adversas de luz é a incidência direta de raios solares. Quando você está dirigindo, logo de manhã o sol começa a nascer e aparece aquele raio, aquele sol na sua frente, e você acaba perdendo a visão momentaneamente. Você não consegue nem ver o veículo que está a 10 metros de você. Existe o reflexo de luz solar no vidro ou espelho, janelas. A luz alta, no sentido contrário também, quando você geralmente está viajando à noite, vem um carro de farol alto no sentido contrário. A luz alta no retrovisor do seu carro, quando você vai viajar à noite, você não precisa usar aquele espelho do meio, o retrovisorzinho do meio, vira ele para o teto. Você sabe que se você virar ele para o teto, ali 40% da luz do farol do carro que está atrás de você já é eliminado. Pensa nisso. Penumbra, lusco fosco ou meia luz e a ausência total de luz solar. Existem as condições adversas do tempo, que é chuva, granizo, neblina, vento, fumaça, poeira. Como nós devemos agir? Primeiro, mantenha as palhetas do limpador do para-brisa em bom estado. Mantenha os vidros limpos, desengordurados e desembaçados. Redobre a atenção e diminua a velocidade. Aumente a distância de segmento do carro que está à sua frente. Lembre-se que quando você sai para passear ou para viajar, a sua viagem começa, o seu passeio começa quando você fecha a porta de casa. É aqui que começa seu passeio. O destino final é a sequência dele. É a continuação do seu passeio. Tudo bem? Redobre os cuidados em curvas e nas frenagens. Dependendo da visibilidade, acenda as luzes de posição e a farol baixo. Tudo bem? Lembre-se que quando nós estamos viajando, e é as condições de tempo que nós estamos falando, existe chuva. E a chuva também é uma condições adversas de tempo. Que quando chove, existe aquela poça d'água, que dá hidroplanagem ou aquaplanagem. Muitos falam aquaplanagem porque o carro roda. Hidroplanagem ocorre quando os pneus não conseguem remover a lâmina de água que perdem o contato com a pista. O pneu não consegue remover, ele perde contato com a pista. A combinação de pneus com sulcos gastos, a velocidade alta e o volume de água na pista são os principais causas da hidroplanagem. Sulco gasto, alta velocidade e excesso de água na pista. O fenômeno acontece pela combinação de vários fatores. Alta velocidade do veículo, pneu em mau estado ou mal calibrados, com sulcos gastos e o volume de água na pista de rolamento. Condições adversas da via: sinalização inadequada ou deficiente, a pista defeituosa, mal conservada com buracos, aclives e declives com muito acentuado, faixa de rolamento com largura inferior à ideal, curva em nível
mal projetada ou mal construída, lombadas, ondulações e desníveis, inexistência de acostamento, má conservação, buraco, falhas e irregularidades, pistas escorregadias ou com drenagem deficientes e vegetação muito próximo da pista. Tudo isso são condições adversas da pista. A pista tem várias condições adversas. Cabe a nós tomar cuidado ao pegar uma rodovia, analisar e aonde você está andando. Vamos continuar com essas condições adversas de trânsito. Trânsito lento ou congestionado. A área de aglomeração ou com grande circulação de pessoas. Presença de motociclistas, ciclistas e outros veículos não motorizados. Trânsito intenso de veículos pesados, lentos e compridos. Comportamento agressivo e imprudente dos demais motoristas. Continuamos com condições adversas de veículos. A suspensão desalinhada do veículo, rodas desbalanceadas, limpadores de para-brisa e retrovisores e freios deficientes, pneus gastos ou mal calibrados, falta de ou deficiência de um ou mais equipamento obrigatório, freios deficientes, lâmpadas queimadas e faróis desregulados, carga mal distribuída dentro do carro, mal arrumada ou acondicionada inadequadamente, falhas na imobilização e amarração dos volumes dentro do compartimento de carga, desconhecimento do tipo de carga e de suas características, o volume, tamanho ou peso da carga. Muito cuidado, porque todo veículo ele tem uma determinada ocupação e tem um determinado peso que ele pode ser transportado. E dependendo do carro que você está, dependendo do veículo que você está conduzindo, ele tem um limite de carga para ele. Se passa desse limite de carga, ele pode faltar. Tem vários aspectos que podem acontecer. Mas continuamos com as condições adversas do motorista agora. Tudo bem? Os fatores humanos. Quais são os riscos? Sono e fadiga. Deficiência visual ou auditiva. Efeito de bebida alcoólica. Estado de saúde debilitado. Uso de drogas lícitas e ilícitas. Tudo isso vai acontecer o quê? Estresse, pressa, desajustes sociais e familiares, preocupação, medo, ansiedade, agressividade. Tudo isso são as condições adversas do condutor, do motorista. Tudo bem? Pessoal, conte comigo. Na dúvida, eu estou aqui para tirar sua dúvida. Até a próxima.